E aí, galerinha do 8º ano? Vamos voltar aqui, uma pausazinha, né? Todo mundo preparadíssimo com o material aí. Respira fundo, agora vamos praticar toda a teoria, tá bom? Tema desta aula, vamos manter aí transitividade verbal, os seus complementos, só que agora nós vamos praticar um pouco. Isso mesmo, teoria sem prática não vale de nada, não é mesmo? Então, o cronograma da nossa aula está aí, língua portuguesa, transitividade verbal e complementos verbais, só que agora exercício. E vamos diferenciar complementos diretos e indiretos de verbos transitivos, apropriando-se da regência de verbos de uso frequente. Vamos lá. Primeiro, vamos relembrar um pouquinho, né, sobre predicação verbal. Já conversei com vocês sobre isso, um pouquinho de introdução, para vocês não ficarem mais confusos, assustados com essa vasta aí, classificação de verbos, beleza? Então, predicação verbal, modo como os verbos vão se relacionar na oração, tá bom? Se vão pedir algum tipo de complemento ou não, que tipo de complemento é esse, é com preposição, sem preposição. Não existe predicado sem verbo, mais uma vez, quem é o oráculo de Delfos na oração, na sintaxe? É o verbo, tudo começa ali pelo verbo, tá bom? É através do verbo que há relações entre os termos da oração. Nas locuções verbais, é o verbo principal, ou seja, o último, que possui a predicação verbal. Só o contexto vai determinar o tipo de verbo, a predicação deste verbo, por isso que eu tenho que seguir a sequência de análise sintática, que eu também já coloquei para vocês. E o verbo da oração deverá concordar sempre com o seu sujeito, se houver, tá bom? Então, vamos lá, anota aí a dica de análise sintática que a tia Andressa passou para vocês. Primeiro, destacar o verbo. Depois, identificar e classificar o sujeito da oração. Terceiro, destacar os adjuntos adverbiais. Quarto, destacar os predicativos do sujeito. E 5, analisar o verbo. Anotem aí que essa dica de análise sintática é fundamental. Então, os verbos transitivos, o que são? São verbos significativos que exigem algum tipo de complemento, seja preposicionado ou não. Seus complementos são chamados de objeto direto e objeto indireto, tá bom? Mais uma vez, consertem aí no caderninho de vocês. Objeto direto é sem preposição, objeto indireto é com preposição. A professora Andressa trocou aí na hora de digitar, mas não tem problema, fica aí com vocês, tá bom? Divide-se em 3 tipos. Transitivo direto exige um complemento sem preposição. Transitivo indireto exige um complemento com preposição. E o bitransitivo vai exigir aqui 2 complementos. Um com preposição e o outro sem, tá bom? Vamos lá, depois de recapitular aí essa nossa teoria, que nós já estudamos na aula anterior, vamos praticar um pouquinho. Vejamos esta tirinha. Cheguei, Elga, perdi a batalha, perdi meu saque, perdi o meu barco. O que mais pode dar errado? Vejamos. A vaca morreu, o telhado está vazando, roubaram nossas galinhas, o poço secou. Meu Deus, muita coisa aí, né, na vida de H. Vamos à primeira questão. No primeiro quadrinho, o sujeito da oração, constituído pelo enunciado, não está explícito, mas pode ser inferido. Qual é ele? Como se classifica sintaticamente? Bom, ele está falando do primeiro quadrinho. Cheguei, Elga, perdi a batalha, perdi meu saque e perdi o meu barco. Ele está falando aqui deste quadrinho. Então, ele está falando que aqui o sujeito não está explícito, isto é, não está escrito ali para vocês, mas ele pode ser facilmente identificado pelo contexto. Então, primeiro eu vou identificar o quê? Os verbos da oração. Cheguei, Elga, perdi a batalha. E aí, perdi meu saque. Então, perceba, quem que chegou? Eu cheguei. Olha só, pessoal, o sujeito ele não está escrito, mas ele pode ser facilmente inferido pelo contexto, mais precisamente pela desinência do verbo. Quem que chegou? Eu. Quem que perdeu? Eu. Eu cheguei, eu perdi. Sujeito elíptico, ou oculto, desinencial, implícito, como você quiser chamar. São o que, pessoal? Esse tipo de sujeito, aquele sujeito que não vem expresso na oração, não vem escrito, mas ele é facilmente identificado pelo contexto, tá? Vamos à segunda questão. Identifique e classifique quanto à predicação
os verbos na fala de H no primeiro quadrinho. Vamos continuar aqui com o primeiro quadrinho. Estudar o verbo chegar e estudar o verbo perder. Então, já identificamos os verbos, tá certo? E quanto à predicação? Cheguei, Elga. E aí, você já identificou aqui, né, o sujeito da oração, né, que sou eu, não sobra nada para o H, perdão, para o verbo, então é um verbo intransitivo. E com relação ao verbo perder, olha só, o verbo perder aparece 3 vezes aí. Então, quem que perdeu? Eu, sujeito simples. Tem adjunto adverbial? Vocês estão vendo? Perdi a batalha, perdi meu saque, perdi o barco. Não tem adjunto adverbial. Mas tem predicativo do sujeito? Professora, também não tem. Então, tudo é do verbo. Então, o que o H perdeu aí na primeira oração? Perdi a batalha. Perceba, quem perde, perde algo. Perdeu o quê? Olhem só, pessoal, o verbo aí, ele é transitivo direto, ele pede um complemento não preposicionado. Por quê? Porque ele vai se ligar diretamente ao verbo da oração. Ao seu complemento, tá certo? O verbo vai direto para o seu complemento. Então, verbo transitivo direto. Perdi o quê na segunda oração? Perdeu o quê? Meu saque. Mais uma vez, o verbo perder funcionando como transitivo direto. E meu saque, objeto direto. Perdi o meu barco. Perdeu o quê? Meu barco. Objeto direto. Porque, mais uma vez, o verbo é transitivo direto. Então, chegar, verbo intransitivo, e o verbo perder, verbo transitivo direto. Olhem só, perceba que o verbo está se ligando ao seu complemento sem uso de preposição. Tá bom? Então, vamos lá. Terceira questão. Quais e como se classificam os complementos do verbo perder no primeiro quadrinho? Então, ele está falando aqui do verbo perder, beleza? Que apareceu aqui 3 vezes. Olha só, quando você consegue responder de maneira correta a segunda questão, você já respondeu a terceira, né? Porque se você descobrir o tipo de verbo, você descobre o tipo de complemento. Se você me disse lá que é verbo transitivo direto, então, que tipo de complemento pede um verbo transitivo direto, pessoal? Objeto direto. Então, a batalha, meu saque, meu barco, tudo isso aqui são o quê? Todos são objetos diretos, tá? Todos são objetos diretos. Como se chama o complemento de um verbo? Objeto. No caso, se é transitivo direto, objeto direto. A batalha, meu saque, o meu barco. Vamos a esta outra oração. Dizem que nos dias de hoje, quando todos os membros da família estão ocupados, é impossível juntar todos à mesa para comer juntos. Eu nunca tive esse problema. Qual o sujeito da forma verbal dizem na primeira oração da tirinha? Por quê? Olha aí, ó. Dizem que nos dias de hoje. Quem que disse, pessoal? Dizem. Eles dizem. Sujeito oculto, professora. Calma. Sujeito oculto não, viu? Eles quem? Você sabe quem são eles? Eles é muita gente, né? Então, perceba aqui que eu tenho um sujeito? Tenho. Mas eu não sei quem é esse sujeito. Então, aqui eu tenho um caso de sujeito indeterminado. Isso mesmo, pessoal. Volta lá ao estudo do sujeito. O que eu entendo por sujeito indeterminado? É quando, numa estrutura oracional, eu tenho um sujeito, um ser que pratica a ação, mas, por algum motivo, eu não consigo determiná-lo. Tá bom? Ou porque, de fato, eu desconheço, ou porque eu não quero. Então, eles dizem. Quando eu coloco eles lá em cima, entre parênteses, tá bom? Eles é muita gente, eu não consigo determinar quem são esses eles, beleza? Então, sujeito indeterminado, pois o verbo está na terceira pessoa do plural, sem referência textual, indeterminando assim quem é a pessoa que disse algo, tá bom? Indeterminando assim quem é, não é que é, tá? Quem é a pessoa que disse algo. Letra B.
Releia a oração. Eu nunca tive esse problema. Letra A. Qual o sujeito da oração e como ele se classifica? Quem que nunca teve esse problema? E aí, pessoal, quem que nunca teve este problema? Eu, sujeito simples, tá bom? Então, por que ele é sujeito simples? Porque ele está aí escrito para você. Qual a função sintática do termo nunca? Nunca exprime ideia de circunstância, vocês não acham? Se é circunstância, então é o quê? Adjunto adverbial de tempo, isso mesmo. É uma circunstância de tempo. Olha aí, ó. Vamos continuar analisando a oração. Eu nunca tive esse problema. Vejamos. Começa sempre por onde, pessoal? Verbo. Cadê o verbo da oração? É o verbo ter, né? Eu nunca tive esse problema. Sujeito. Quem que nunca teve esse problema? Eu. Sujeito simples. Eu coloquei aí SS, tá? Abreviando. Sujeito simples. Tem adjunto adverbial? Tem, inclusive já identificamos na oração anterior. Adjunto adverbial de tempo. Tem predicativo do sujeito? Vocês estão vendo o predicativo do sujeito aí? Não. Então, tudo pertence ao verbo. Quem tem algo. Tem o quê? Olha só, tem o quê? Vocês estão percebendo que eu tenho um verbo que exige complemento sem preposição. Então, é um verbo transitivo direto. Esse problema é o complemento do verbo. Então, ele é objeto direto. Olha aí como agora vai ser bem mais fácil, rápido e de maneira correta responder às questões seguintes. Letra C. Como se classifica quanto à predicação verbal o verbo ter da oração? Verbo transitivo direto. Letra D. O verbo ter, classificado por você no item anterior, possui complemento? Se sim, como ele se classifica sintaticamente? Sim, ele possui complemento. O complemento é esse problema, que é o meu objeto direto. Vejamos a sexta questão. Tá? Vou colocar aqui para vocês anotarem, ó. Esse problema, objeto direto. Percebam, pessoal, que antes de vocês irem às questões, aos enunciados ali, vocês podem primeiro fazer a análise sintática. A análise sintática de uma oração, quando você iniciar a análise, você conclua, tá? Não fique fazendo por pedaço, não, que você corre o risco de errar. É como um cálculo matemático. Você não coloca 1 mais 1, 2, sai e termina de fazer o cálculo. Não, tá bom? Por quê? Porque você pode perder o raciocínio do enunciado. Então, na sintaxe, você tem que fazer do mesmo jeito. Fez a análise sintática, fica muito mais fácil, rápido e correto na hora de colocar suas respostas. Vejamos aqui, ó. No recorte de notícia abaixo, o verbo recomendou comporta-se como verbo transitivo direto ou como bitransitivo. Justifique sua resposta mencionando e classificando os complementos presentes no trecho. Bom, transitivo direto, um verbo que exige complemento sem preposição. E o bitransitivo é aquele complemento que pede aquele verbo que pede dois complementos. Um objeto direto, um objeto indireto. Por isso, bitransitivo, 2 complementos. Na sessão desta quarta-feira, 6, o deputado Ronaldo Fonseca recomendou a anulação ao colegiado. Por onde é que eu começo, pessoal? E aí, sempre pelo verbo. Recomendou, né? Quem que recomendou a anulação ao colegiado na sessão desta quarta-feira? O deputado Ronaldo Fonseca. Então, sujeito simples. Professora, sujeito simples, um sujeito deste tamanho? Sim, pessoal, o sujeito pode ser enorme. O que vai determinar se ele é simples, composto, é a quantidade de núcleo. Independente do tamanho dele, se ele só tem um núcleo, é sujeito simples mesmo, tá? Tem adjunto adverbial? Tem. Na sessão desta quarta-feira, adjunto adverbial de tempo, porque ele expressa circunstância de tempo. Professora, por que esse adjunto adverbial está no início da oração? Eu tive dificuldade, o sujeito está ali no meio.
Calma, isso aqui a gente chama de ordem indireta, viu, pessoal? Compreenda o seguinte, na análise, na estrutura da sintaxe, os termos oracionais, eles são móveis. O que eu quero dizer com isso? Que eles podem ocupar qualquer espaço dentro da oração, tá bom? Então, não esperem que o sujeito sempre vai vir ali no início para você. Ele pode estar no meio, no final da oração, tá bom? O adjunto adverbial pode estar deslocado para o início. O objeto indireto pode vir antes do direto, tá certo? Então, se você sabe fazer análise sintática, seguir o passo a passo que eu coloquei para vocês, independente de onde estejam os termos oracionais, você vai conseguir identificar e classificar normalmente, tá certo? Então, os termos oracionais são móveis. Anota aí, os termos oracionais são móveis. Pode ocupar qualquer lugar dentro da oração, tá certo? Então, na sessão desta quarta-feira, adjunto adverbial de tempo. Tem predicativo do sujeito? Tem? Não. Não tem predicativo do sujeito. Então, tudo que sobrou é do verbo. Quem recomenda? Recomenda algo a alguém. Recomendou o quê? A quem? Eita, que tipo de verbo é esse, pessoal? Verbo bitransitivo, porque ele está pedindo dois complementos. Ele está pedindo o que foi recomendado e a quem foi recomendado. Então, o que foi recomendado? A anulação, objeto direto. A quem? Ao colegiado. O a aí, na combinação ao, né, junto ao o, é a preposição. Então, a preposição está aparecendo aí combinada ao artigo, tá bom? Então, a questão quer saber, justifique sua resposta mencionando e classificando os complementos presentes no trecho. Pronto. Aqui eu tenho um caso de verbo bitransitivo, pois possui dois complementos, objeto direto à anulação e objeto indireto ao colegiado. Viram, pessoal? Se vocês sabem fazer análise sintática, sabe seguir a sequência de análise, não tem problema, você sempre vai conseguir fazer tudo corretinho. Beleza? Professora, eu tenho uma dúvida. Porque você já falou que os termos oracionais são móveis, mas eu queria saber do seguinte, no caso do verbo bitransitivo, eu posso ter dois objetos diretos ou dois objetos indiretos? Não, tá? Anotem aí também. O verbo bitransitivo, ou seja, transitivo direto e indireto, ele vai pedir, sim, dois complementos, mas um tem que ser preposicionado e o outro não preposicionado, tá bom? Não pode ser dois direto ou dois indireto. É um direto, o outro indireto, tá certo? Olha esta questão aqui, ó. Nunca subestime um sonhador. Verdade. Nunca subestime um sonhador. O verbo da oração classifica-se quanto à transitividade como verbo. Então, vamos lá. Nunca, eu tenho um sujeito implícito, né? Nunca subestime um sonhador. Subestime aí você, né? Então, vamos lá. Nunca. Adjunto adverbial de tempo. Subestimar é o verbo. Tem predicativo do sujeito? Não. Tem adjunto adverbial? Não. Então, um sonhador pertence ao verbo. Quem subestima, subestima algo. Alguém subestimou o quê? Perceba que eu tenho um verbo aí que exige um complemento que dispensa preposição, então é um verbo transitivo direto. Beleza? Vamos agora à oitava questão. Observe a oração fui à praia. O verbo classifica-se quanto à predicação como verbo fui à praia. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Opa. Bom, quem que foi à praia? Eu. Eu tenho um caso aqui, ó, de sujeito. Acho que eu não vou conseguir aqui, perdão. Não dá. Vamos lá. Tudo bem. Quem que foi à praia? Eu. Então, sujeito oculto. Ele não está escrito, mas é fácil de identificar. Tem adjunto adverbial, pessoal? Tem. E aí, qual é? A praia. Não é o lugar para onde eu fui? Eu fui onde? Eu fui à praia. Então, a praia, adjunto adverbial de lugar. Sobrou o que para o teu verbo? Nada. Então, eu tenho um caso de verbo
intransitivo. Mas, professora, quem vai a algum lugar, professora? Esse verbo sozinho não dá certo, ele precisa de complemento. Calma, pessoal, eu disse a vocês que quem manda é a estrutura. Para onde ele vai? Ele vai a algum lugar. Perceba que sempre quando você vai colocar aí um complemento para este verbo, aparece a circunstância de lugar. Tudo que exprime circunstância é advérbio. Se é advérbio, é adjunto adverbial. Tá bom? Então, cuidado, não ficarem presos à ideia da semântica ou aquele conceitozinho que às vezes surge aí, que os verbos intransitivos são aqueles verbos que têm sentido completo. Nem sempre um verbo intransitivo vai ter sentido completo. Um verbo intransitivo, ele pode ser intransitivo porque não tem complemento. Olha aí, fui à praia. A praia adjunta adverbial de lugar. Sobrou o que para o verbo? Nada. Verbo intransitivo, um verbo que não tem complemento. Então, coloquem aí, nem sempre um verbo intransitivo são aqueles que têm sentido completo. Um verbo intransitivo é aquele que ou ele tem sentido completo ou não há complemento para ele. Professor, e a praia não pode funcionar como complemento do verbo? Pessoal, adjunto adverbial de lugar é uma coisa, complemento de verbo é outra. Como se chama o complemento de um verbo? Objeto direto, objeto indireto, tá bom? Então, não confunda, objeto direto, objeto indireto, beleza? Adjunto adverbial, por mais que pareça ser complemento de verbo, não é complemento de verbo, tá bom? Então, coloquem isso aí, adjunto adverbial, por mais que pareça ser complemento de verbo, não é complemento de verbo. Como se chama os complementos de um verbo? Objeto direto, objeto indireto. O verbo intransitivo ou possui sentido completo ou não tem complemento. Anotaram? Isso são informações importantíssimas, tem que acrescentar aí, viu? Vamos à nossa próxima questão. Amanheceu, peguei graviola, botei na sacola e fui viajar. A classificação do sujeito em cada uma das orações é... Vamos lá, pessoal. Amanheceu é um verbo de fenômeno da natureza. Esse tipo de verbo aqui, ele é considerado impessoal. Portanto, constitui oração sem sujeito. Então, o primeiro aqui, eu já sei que é oração sem sujeito. Beleza? Peguei a graviola. Quem que pegou a graviola? Eu, sujeito oculto. Botei na sacola. Quem que botou na sacola? Eu, sujeito oculto. E fui viajar. Quem foi viajar? Eu, sujeito oculto. Qual é a alternativa, pessoal? Letra D. Professora, aqui está escrito é sujeito elíptico. Tá, pessoal, mas sujeito oculto, elíptico, implícito, desinencial, é tudo a mesma coisa, tá bom? Detalhe aqui, por quê? Ó, anotem aí se vocês esqueceram por que eu tenho um caso de oração sem sujeito na primeira oração. Porque aqui, pessoal, é fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza é verbo impessoal e constitui oração sem sujeito. Vamos aqui a esta outra. Ó. A classificação do verbo em cada uma das orações é... Então, vamos lá. Amanheceu. Eu tenho um caso aqui de verbo intransitivo, né? Por quê? Porque não tem nenhum complemento. Olha aqui, não tem nada para o verbo. Eu já descobri que ele é um verbo que constitui oração sem sujeito e não tem complemento para ele. Eu peguei a graviola. Sujeito oculto, como já tínhamos visto. Quem pega, pega algo. Então, aqui eu tenho um caso de um verbo transitivo direto. Pegou o quê? A graviola, objeto direto. Eu tenho um verbo que vai se ligar diretamente ao seu complemento. Botei na sacola. Olha, na sacola aqui, pessoal, é adjunto adverbial de lugar. Foi onde ele colocou a graviola, tá? Então, adjunto adverbial de lugar. Sobrou o que para o seu verbo? Nada. Então, aqui eu tenho um caso de verbo intransitivo. E o último, fui viajar. Já sei que o sujeito é eu, sujeito oculto. E aqui eu tenho uma locução verbal. Eu tenho uma locução verbal que não há nenhum complemento para ele. Então, também é verbo intransitivo.
Qual é a alternativa, pessoal? Letra A, verbo intransitivo, transitivo direto, intransitivo e intransitivo novamente. Vejamos aqui. No período, Ivone andava depressa, parecia preocupada e não respondia. E aí, pessoal? E não respondia às minhas perguntas. Vamos lá. Bom, depressa, o modo... Quem que andava depressa, pessoal? Ivone. Ivone aqui é o meu sujeito simples, beleza? Os verbos já estão destacados. Tem adjunto adverbial? Não. Tem predicativo do sujeito? Sim, ó. Depressa aqui, ó, característica, né? Perdão. Tem adjunto adverbial? Tem. O modo como ela andava, adjunto adverbial de lugar. Sobrou o que para o teu verbo? Nada. Então, aqui eu tenho um verbo intransitivo. Parecia preocupada. Quem que parecia preocupada? Ivone, olha aqui, ó. Sujeito simples. Preocupada funciona como o quê? Como predicativo do sujeito. Era o estado como a Ivone se encontrava, né? Então, a característica de Ivone que está presa ao predicado, beleza? Sobrou o que para o verbo? Nada. Mas o verbo parecer está lá na lista dos verbos de ligação. E eu já estudei. Se eu tenho predicativo do sujeito, eu tenho um verbo de ligação, um verbo que está na lista, então aqui eu tenho um caso de verbo de ligação. E não respondia às minhas perguntas. Quem responde, responde a alguém, né? Então, eu tenho um caso de verbo transitivo e indireto. E aqui as minhas perguntas. Olha aqui, ó. Que é a preposição ao. Tá bom? Perdão, aqui é verbo transitivo e direto. É que é complicado mexer aqui no mouse. E as minhas perguntas, objeto e indireto. Então, eu tenho um caso de verbo intransitivo, verbo de ligação e verbo transitivo indireto. É isso, pessoal. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para todos, para as suas famílias. Muita saúde. Nos vemos nas próximas aulas. Um abraço especial também para os meus alunos da Escola João Paulo I, na Alegria, e aos meus alunos lá da Escola Santa Fé, tá bom? Um grande abraço a todos, um beijão, boa aula, bons estudos. E tirem as dúvidas com seus professores. Tchau!